Olá, amigos e amigas. Bem, vamos debater neste vídeo um acontecimento interessante e, a partir desse acontecimento, refletirmos aqui sobre uma questão que eu acho muito relevante, que é a seguinte: um técnico faz realmente diferença? Um técnico consegue mesmo ser determinante no futebol moderno, no futebol atual, para suas equipes? Faz ou não faz? A meu ver, ele precisa fazer a diferença. O futebol moderno exige que o técnico consiga fazer a diferença. Há um acontecimento recente muito interessante que mostra o que é o futebol e mostra também que o técnico pode sim fazer essa diferença. Trata-se da chegada do Pumas à final do Campeonato Mexicano. Este vídeo vai contar um pouco a história da chegada do Pumas, vai contar um pouco sobre o que é esse Pumas, um clube muito singular, e também vai falar do seu técnico chamado Andrés Lilini, que é, curiosamente, um técnico argentino. Bom, esse Pumas é um clube, como eu disse, singular. Eu chego no México em 2011 para 2012, quando fizeram uma viagem para o México. Eu resolvi, finalmente, que eu tinha que conhecer esse Pumas, que é considerado um dos grandes clubes do México. O seu grande rival é o América. Tem a quarta maior torcida do México. E eu tinha muita resistência a não saber porquê, e estava na hora de conhecer o Pumas. É um clube de uma universidade, então eu vou para a universidade, para a UNAM, que é tido por muitos como a maior universidade da América Latina. Rivaliza de fato com a USP em tamanho, em muitos setores é de fato maior que a USP. Em alguns outros, a nossa Universidade de São Paulo é maior que a UNAM. Para alguns especialistas internacionais, isso se divide, mas a UNAM parece que tem um pouco mais de vantagem em relação à Universidade de São Paulo. Então eu fui para a UNAM, achando que ia conhecer torcedores do Pumas, e não vi nenhum torcedor do Pumas na universidade. Eu vi muitos torcedores do América. Eu cheguei a ver, a encontrar torcedores do Chivas, que é de Guadalajara. Cheguei, inclusive, a conhecer uma torcedora, eu lembro até hoje dela, uma jovem torcedora do Leão. Mas eu não vi nenhum torcedor do Pumas, que certamente estavam por lá, mas eu não cheguei a encontrar. Eu fui aconselhado a procurar em alguns lugares específicos. Cheguei, inclusive, num boteco do clube, porque eu sou aquela pessoa que gosto de sentir, de entender o clube a partir do que sente, a partir do seu torcedor. Um clube, para mim, é muito aquilo que é o seu torcedor. É muito aquilo que é a paixão, a relação de amor do seu torcedor com ele, clube de futebol. E nas minhas viagens pelos países da América Latina, eu sempre fui para as praças públicas para conversar com as pessoas simples. Antes de chegar nos dirigentes, eu sempre fui para as pessoas mais simples do povo, para as praças, para conversar. Fiz grandes amizades. Conheci mendigos, inclusive. Conheci um mendigo na Argentina que me ensinou muito de futebol. O seu Losada, Cláudio Losada, até hoje eu lembro dele. Felizmente, já saiu das ruas. E depois disso é que eu vou para o clube e não vou falar com o dirigente. Eu me apresento como jornalista brasileiro. E aí, eu vou falar com os porteiros. A partir deles, eu vou falar com o roupeiro, com gente que prepara o campo, e assim por diante. Essas pessoas geralmente são muito gentis. Elas têm muito prazer de falar com um jornalista brasileiro. E aí, a partir daí é que eu chego nos dirigentes. E quando eu chego para falar com dirigentes, eu já sei tudo do dirigente. Eu já sei os podres, eu já sei as coisas boas que ele eventualmente fez, eu já sei das coisas ruins, eu já sei até de fofocas familiares do dirigente, porque essas pessoas sabem tudo sobre os dirigentes dos clubes. Impressionante. Muitas das minhas fontes vêm dessas pessoas, até hoje. Então, eu passei a conhecer o Pumas e entendi que esse clube foi fundado nos anos 50, na verdade, teve a fundação oficial. E quando eles foram fundados, chegaram à seguinte conclusão: somos uma universidade que prepara pessoas para o mundo, para a sociedade, de forma que vamos preparar também futebolistas para o futebol mexicano. Ok, então a nossa canteira, a nossa categoria de base vai ser uma das melhores do México, e de fato passou a ser a melhor canteira do futebol mexicano. Só que eles levaram muito a sério essa história de preparar jogadores para o futebol mexicano. Num certo momento, quando eles entendem que o jogador profissional já tem uma condição de ser um profissional, esse jogador ele passa a ser negociável. E o Pumas passou a ser, ao longo de todos os tempos, o clube que mais negociou o jogador mexicano com o exterior. Foi um dos que mais mandou jogador também para a seleção mexicana. E ele negocia jogador com qualquer clube, inclusive com o rival. Ele faz bons jogadores e negocia até mesmo com o América
do México. Além disso, é um clube que tem uma regra que precisa ter alguns canteranos ali no elenco principal e alguns deles precisam jogar na equipe principal, o que atrapalha muito o trabalho de alguns técnicos. Bom, esse clube, que é muito complicado, é muito específico, quem é que assina? Quem é que toma as decisões desse clube? Bom, existe um grupo chamado Patronato, que é composto por empresários, acadêmicos, professores universitários, estudantes de relevo, pesquisadores e o reitor. O reitor, inclusive, ele é o presidente honorário do Pumas e, inclusive, tem poder de veto sobre algumas decisões do comando do futebol. Bom, deixar claro, também faz parte do patronato algumas pessoas que entendem, no caso, muito de futebol. E aí, vamos agora entender quem é o Lilini. Andrés Lilini, que hoje tem 46 anos. Ele é de Santa Fe, província de Santa Fe, na Argentina. Começa sua carreira nas canteiras do Nils. Vira pai de família com 19 anos. Leva muito a sério essa ideia de ser pai de família. Sempre foi um jogador de família. Um jogador muito tímido. Um jogador que na base cumpria algumas funções muito bem. Era muito útil e outras não tão bem assim. Mas foi o suficiente para ele virar um jogador profissional. Quando ele chega ao profissionalismo, ele esquenta durante muito tempo o banco de reserva. Ele quase não sai do banco de reservas. Ele é um jogador, inclusive, que se lesiona e fica ainda mais distante da equipe. É um jogador sem destaque nenhum. Em um certo momento, com 25 anos, ele decide que seria muito melhor para ele e para o seu trabalho que ele estivesse fora do campo. Seria muito mais útil para o futebol e para ele mesmo que ele estivesse fora do campo e não como jogador profissional. Ele resolve encerrar sua carreira com 25 anos, quase 26 anos de idade. Nesse momento ele está muito frustrado, muito triste, mas resolve canalizar essa frustração para o estudo. Ele chega à seguinte conclusão: eu fui um futebolista sem muita importância, sem muita popularidade, e de fato ele era muito tímido, não tinha muita popularidade, e se eu fui um futebolista sem popularidade, vou ser um ex-jogador ainda menos popular. Então eu não vou ser provavelmente recrutado por ninguém, por nenhuma equipe para trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Na verdade é o seguinte, eu quero preparar jogadores. Eu quero ser aquele preparador. Então, eu quero preparar o jogador na canteira. Eu quero preparar o jogador para que ele desempenhe o melhor do seu futebol. O Lilini, ele, ao longo da carreira, ele percebeu que ele tinha ali alguma condição, ele poderia ser útil para a sua equipe de alguma maneira, mas ele percebeu que os técnicos não deram muita importância para isso. Então ele falou o seguinte: bom, eu quero que aquele jogador que chega ao profissionalismo, eu quero fazer com que ele seja um jogador útil para a sua equipe e para a sua carreira, de maneira que ele consiga de maneira que ele consiga ajudar a sua equipe e consiga também a ter uma carreira de futebolista profissional, sustentável. Eu quero, portanto, ser um grande preparador. Ora, como eu sou impopular, eu não sou muito popular, ninguém vai me recrutar, eu preciso conhecer muito mais do que qualquer um, aquele que vai ser o meu objeto de trabalho a partir de agora. Então eu preciso conhecer a preparação física dos jogadores. Mas não posso conhecer apenas um pouco, eu não posso conhecer como qualquer um. Eu tenho que conhecer muito, tenho que conhecer tudo da preparação física do atleta de futebol. Então, para conhecer preparação física, se o melhor da preparação física está em inglês, eu tenho que aprender inglês para ler no original, estudar no original o que é o melhor da preparação física do atleta profissional. Se um pouco disso estiver no francês, eu também terei de estudar francês, e o fez, para ler na fonte, estudar na fonte, o que é a melhor preparação possível de um jogador profissional. Ele percebeu que durante a carreira, o técnico às vezes tentava conversar com alguns jogadores e a mensagem não chegava. O mesmo aconteceu com os psicólogos, sobretudo quando o jogador era de uma comunidade mais carente, comunidade carente que aqui a gente costuma chamar popularmente de favela. Então ele percebeu que era necessário conhecer muito de psicologia para o seu objeto de trabalho. Mas não era conhecer um pouco, era conhecer muito mesmo. Então precisava ler no original o que havia de melhor em psicologia. Ele resolveu estudar todas as grandes linhas da psicologia, as principais psicologias que existem na história, todos os grandes psicólogos. Ele estudou todas as linhas psicanalíticas mais importantes, fez grandes estudos. E ele entendeu o seguinte: eu preciso não somente estudar tudo isso, mas eu tenho que achar uma forma de traduzir isso numa linguagem muito fácil para que o jogador entenda o que eu quero falar. Senão não vai adiantar de nada.
Porque eu já me deparei com profissionais que tinham grande entendimento de psicologia, mas que não conseguia chegar no jogador. Então este é o Andrés Lilini. Num certo momento, ele é convidado para trabalhar no Monarcas Morelia do México, clube que já não existe, foi extinto. Então, em 2003, ele chega no Morelia, fica lá até quase 2007, e até o final de 2006, fazendo um trabalho fantástico, de forma que em 2007 ele chega no Boca, é convidado para trabalhar nas categorias de base do Boca, local onde fica até 2011, desenvolvendo, muitos canteranos, inclusive. Pelo trabalho dele, ele vai trabalhar é convidado para fazer parte do CSKA Moscou, cuidando das categorias de base, da canteira do CSKA. O trabalho também é muito bom, até que o Siakwa, que treinava o San Luis Quilota na época da segunda divisão do futebol chileno, resolve trazê-lo da Rússia para que ele seja o seu auxiliar técnico. Ele fica trabalhando ali um tempo. E em 2017 ele chega. Um dirigente do Pumas fica sabendo que existia um cara muito bom trabalhando no Chile. Então, Andrés Lilini é convidado para trabalhar na UNAM, no clube da Universidade Autônoma do México. Quando ele chega lá, nesse clube, ele chega com muita vontade, muita disposição, muitas ideias, mas aí ele percebe logo de cara, ele faz alguns projetos, apresenta os projetos, ele percebe que existem muitas pessoas para dar vistas no projeto que ele apresenta. Tipo 8 pessoas. E se uma delas der negativo para o projeto, não vai para frente. Então, por causa disso, ele não conseguiu desenvolver o melhor do que ele pretendia. Não estava conseguindo, as coisas não iam, mesmo assim, o trabalho acontecia. Muito dinheiro foi tirado da canteira a partir de 2016. Em 2018 piorou ainda mais e o Lilini estava trabalhando ali com o que ele podia, sem muitos recursos, inclusive revelando alguns jogadores interessantes. Ele faz esse trabalho, só que aí a coisa continua. Em 2019 a gente tem aí, uma crise muito maior no clube. Em 2020 chega a pandemia do novo coronavírus. O futebol mexicano entra numa crise terrível. O Pumas ainda muito mais. Não existe o torneio no primeiro semestre. No segundo semestre, o Apertura. 2 dias antes de começar a Apertura, o técnico espanhol Michel desiste de comandar a equipe do Pumas. Ele chega ao entendimento de que provavelmente ele seria o técnico que pela primeira vez na história rebaixaria a equipe do Pumas. Ele não quer essa glória no seu currículo e resolve, faltando 2 dias para começar o campeonato, ele resolve se mandar do clube, deixando o clube às favas. Não havia tempo para buscar ninguém no exterior. Os técnicos disponíveis no México eram aqueles que não gostavam de trabalhar com canteranos. Eles não sabiam o que fazer, os dirigentes não sabiam o que fazer. E um deles tem a ideia de promover o Lilini. Esse mesmo dirigente vai até o Lilini e fala o seguinte: você gostaria de ser o nosso técnico da equipe profissional? Meio que querendo ajudar e sem saber o que falar, ele fala que sim. Algumas horas depois ele entende que ele entrou numa roubada e precisava fazer alguma coisa. Então, no mesmo dia ele precisava começar o treinamento. Ele olha, agora é sua, a equipe é sua, resolva, o problema é seu, resolva. Então, curiosamente, muita gente chegou no local para ver o que ele ia fazer, inclusive. Pressão total. E aí ele pega 2 auxiliares e manda esses caras fazer treinamento com os jogadores. E ele resolve pinçar um jogador por vez dos treinos. Ele tira lá, por exemplo, o centroavante e fica 2 horas conversando com o cara. Aí depois ele chama o volante, fica mais 2 horas conversando. Aí ele pega ali, por exemplo, o Lita e fica mais 1 hora conversando com o garoto, que ele depois promove para a equipe principal. O Gonçalves e assim por diante. E ninguém entende nada. Por que esse cara não está treinando? O jogo vai ser amanhã, ele está treinando. O que a gente faz? E aí, num certo momento, quase no final do dia, ele chega para os dirigentes e fala o seguinte: olha, aqui no centro de treinamento, a relação tem que ser entre mim e os meus jogadores. Portanto, fora daqui, não quero nenhum de vocês participando do centro de treinamento. Eu não quero nenhum de vocês nos vestiários, como sempre acontece no Pumas. Eu não quero a presença de dirigentes nos vestiários. Eu não quero a presença de dirigentes aqui no campo de futebol. Eu não quero vocês no local em que tem que trabalhar. Eu e os meus jogadores. A relação é aqui entre mim, os meus auxiliares e os meus jogadores. Não entre vocês. Então vocês estão fora, se mandem. E realmente os caras foram embora. Aí pensaram o seguinte: vamos mandar esse cara embora. Vamos demitir. Aí alguém lembra, mas como? A gente não tem ninguém para pôr no lugar. E outra coisa, você viu os jogadores? Estavam conversando com os jogadores, nenhum reclamou muito. Então parece que tá dando certo, eu não sei, vamos deixar. Resolveram deixar. Bom, 4 dias depois, ele faz uma reunião com esses dirigentes
e acaba convencendo-os, né? Mostra argumentos pelos quais ele não queria que os dirigentes fizessem parte do centro de treinamento, e ele consegue convencê-los, e a partir do momento ele passa a ser um técnico que protege muito bem o seu vestiário, sem arrumar confusão com os dirigentes. Ao contrário disso, os dirigentes passam a ajudar nessa proteção aos vestiários. Ninguém faz mais parte do centro de treinamento, ninguém faz mais parte dos vestiários, exceto ele, Lilini, os seus auxiliares e os jogadores. Bom, então ele chega, existe uma comissão, que é a tal da comissão, né? A comissão mental, né, que tem lá que são os psicólogos que se preparam os jogadores para serem profissionais. O que eles falam para os jogadores? Ó, você tem que chegar no treino na hora certa. Você não pode se atrasar. Você tem que entender que a noite não pertence só a você, mas também ao seu clube. Você tem que ter postura de profissional e assim por diante. O Lilini entende que isso não é psicologia, isso é obrigação que o jogador tem que ter. Que se o jogador deixar de cumprir essa obrigação, ele vai ser desautorizado pelo seu comportamento ao longo de sua carreira. Então isso é obrigação, psicologia é outra coisa. E ele chega, por exemplo, para os jogadores e fala o seguinte: se você for ofendido no trânsito, não xingue o cara que estiver te ofendendo, guarde isso em você. Trague para o treinamento, trague para o jogo. E lembre-se disso quando você for fazer aquele drible que você nunca conseguiu fazer. Lembre-se disso quando você for fazer aquele passe que você sempre erra. Lembre-se disso toda vez que você for fazer aquele remate e que sempre mandou a bola para longe e que você nunca conseguiu acertar o arco. Lembre-se disso quando você for cobrar um pênalti que sempre vai para fora. É nessa hora que você tem que lembrar das coisas ruins da sua vida e tentar canalizar sua raiva para a execução correta das coisas dentro de campo. Ele resolveu chamar todos os jogadores e empoderar o jogador para que eles fossem maduros dentro de campo. E a maturidade precisa estar, mesmo no garoto de 18 anos, para o garoto, olha, você pode ser muito mais maduro em campo do que o seu adversário de 35 anos, a depender de como você se comporta, a depender da resposta que você vai dar à provocação dele, a depender da resposta que você vai dar ao drible, né, ao momento em que ele colocou a bola sobre suas pernas. Então, a maturidade você demonstra aí. E foi empoderando, foi conversando com os jogadores e assim por diante. Bom, começou o torneio. Foram 11 jogos de invencibilidade. Apenas uma derrota, curiosamente, para o Leão. Venceu uma equipe interessante que era o Cruz Azul por 2-1. E acabou se classificando em segundo lugar para o Retucido, que é o torneio. É o torneio dos 8 melhores colocados que vão à final, que disputa para chegar à final do mexicano. Na primeira disputa, vence o Pachuca, elimina o Pachuca e vai à semifinal. Na semifinal, já nesse jogo contra o Pachuca, todo mundo falou o seguinte: o Pumas vai se dar mal. Por quê? Porque o Pumas é um cavalo refugador. Sempre foi. É a tradição do Pumas. Tem 7 títulos do Campeonato Mexicano, mas é um cavalo refugador. Vai refugar. Era a mesma conversa dos clássicos em que o Pumas conseguiu vencer, conseguiu não perder em nenhum deles. Exceto contra o Leão, naturalmente. Bom, então o que acontece? Ele conseguiu passar pelo Pachuca. Quando chegou na semifinal, contra a Máquina Cementeira, o Cruz Azul. Que é um time que quando chega na final é muito difícil de bater. É muito forte, tem essa marca do time que decide e vence tudo. Contra um refugador que perde tudo na hora que precisa vencer. Todo mundo apostava que o Pumas ia se dar mal. Virou piada, vai perder, vai levar goleada no primeiro tempo. Muitos torcedores brincavam nas redes sociais que, por mais que sua equipe estivesse surpreendente, muita gente estava chorando de felicidade da equipe, muita gente acreditava que a equipe ia se dar mal, que toda a bela campanha já tinha acabado ali, que a equipe ia perder do Cruz Azul, mesmo no jogo de ida, levando uma goleada. Começou o jogo. Dos primeiros minutos, 1-0 Cruz Azul. Com 8 minutos já estava 2-0. Com 12 minutos, 3-0 para a Máquina Cementeira. Aos 95 minutos de jogo, Cruz Azul fez o 4-0 e venceu e goleou uma equipe que jogou melhor. Teve o mesmo número de arremates pro gol. Teve mais posse de bola. Dominou as principais ações do jogo e perdeu de 4-0. E todo mundo falou, tá vendo? Joga como sempre e perde como nunca, né? É a piada. E aí começou a virar piada mesmo. Vai cumprir, vai jogar outro jogo apenas por cumprir tabela, tal, formalidade e tudo mais. Contudo, quando acabou o jogo, o técnico ele foi para o campo e falou para cada jogador, antes dele ir para o vestiário: nós vamos reverter, confie em mim. Ele olhou no olho de cada um dos seus jogadores e falou isso: nós vamos reverter, confie em mim. Ora, não é um técnico qualquer, é um técnico em que o jogador confia
plenamente. O jogador olha pro técnico e fala, esse cara é um iluminado, olha o que ele conseguiu fazer. Então o jogador, quando viu isso, ele parou de sofrer e começou a acreditar que de fato ele ia reverter. Durante a semana, foi essa conversa durante todos os jogos. Além disso, apareceram vários vídeos que eles nem sabiam que o Lilini tinha feito, né, sobre todas as falhas do time no jogo e todas as falhas, os pontos frágeis que o Cruz Azul tinha demonstrado durante o jogo, inclusive. Todos os pontos bons e ruins de sua equipe durante o jogo. E aí foram pro jogo, pro segundo jogo, lá na cancha mesmo, né, do Pumas. E ele falou o seguinte, nós precisamos ganhar de 4-0. Temos que colocar na cabeça, nós vamos ganhar de 4-0 e vamos ganhar de 4-0. Só que para eu ganhar de 4-0 eu preciso fazer o primeiro gol. Se eu fiz, eu preciso fazer o segundo. Nós precisamos pelo menos colocar 2-0 neles no primeiro tempo. Se a gente não vai conseguir se classificar, se a gente não colocar 2 gols neles no primeiro tempo, nós vamos fazer 4 gols. Se não colocar 2-0 no primeiro tempo. E de fato conseguiram. Quando eles chegaram no 3-0, tiveram todo o segundo tempo para fazer o quarto. Não faziam. De jeito nenhum. E aí o desespero começava a querer aparecer dentro de campo. Os jogadores olhavam para o técnico, ele estava calmo e dando a confiança de que eles conseguiriam fazer o 4-0. Foi uma luta implacável, memorável de uma equipe que alugou um campo de jogo na busca desse 4-0, desse quarto gol. Uma luta absurda, né? Uma luta que jogador que não se cansava, ninguém sabia de onde tirava tanta força física, o jogador caía, levantava no mesmo tempo, jogador que voltava para pegar a bola quando perdia de uma maneira incrível, uma luta desesperadora na busca desse quarto gol. E quando muita gente achava que já não aconteceria mais, aos 44 do segundo tempo, o Pumas faz o 4-0, e aí numa comemoração absurda, ele consegue um placar memorável, um jogo histórico, e consegue eliminar o Cruz Azul pela melhor campanha. O 4-0 gerou um 4-4, a melhor campanha classificou o Pumas no caso, para a final do Mexicano. Este feito foi tão gigantesco que se perder a final, eu diria para vocês que muita gente já não vai rir mais do Pumas. Até porque o seu adversário, o Leão, é uma equipe, La Fiera é uma equipe realmente muito forte, está muito forte, treinada pelo Nacho Ambriz, que é um técnico que eu gosto muito. Foi a única equipe que venceu, né, o Pumas durante o campeonato. E, além disso, muita gente acha que a história do Cavalo Refogador já foi embora. O jogo foi memorável, já virou um jogo histórico, pela forma como aconteceu. E já teve o primeiro jogo. O Pumas dominou, amassou o Leão dentro de campo, fez 1-0, poderia ter feito 2-0, 3-0, no final do jogo, acabou levando um empate numa falha individual e o jogo terminou 1-1. O jogo de volta vai ser no final de semana, na cancha de La Fiera, e tudo está aberto, e eu acredito muito nesse Pumas para ser campeão no México. E eu diria para vocês que depois de tudo que aconteceu nesses poucos meses em que um técnico que sempre sempre foi um preparador, uma pessoa humilde, que falava o seguinte, você tem que ser calmo, tem que ser uma pessoa dentro de campo, tem que ter uma vida calma, tem que ser muito calmo, tem que ser uma fera dentro de campo. Esse técnico realmente mostrou mais uma vez que o técnico de futebol, ele consegue fazer a diferença se ele for um bom preparador, se ele for realmente um grande profissional. E hoje é necessário que os grandes técnicos sejam aqueles que fazem o mesmo toda a diferença. Portanto, fica aí mais um nome, porque se ele realmente não der muito certo, né, ou se por acaso nós precisarmos de um grande técnico aqui no Brasil, guardem esse nome, Andrés Lilini. Realmente é um pensador do futebol, mas do tipo que consegue traduzir o seu pensamento sofisticado em ideias simples e fáceis de serem compreendidas pelos seus jogadores, e por causa disso é capaz de fazer coisas inacreditáveis, como já fez nesse Pumas da Universidade Autônoma do México. Obrigado pela gentileza de ter visto este vídeo até o final.